Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Neto aqui, tô com meu amigo Thiago. Tudo bom, Thiago? Beleza. Thiago é um amigo que a gente sempre estudamos juntos e eu o trouxe aqui pra gente falar sobre uma expressão que a Bíblia ela usa, chamada cingir os lombos. Às vezes o pessoal tem uma grande dificuldade em saber de fato o que significa essa expressão. Então nós queremos aqui trazer para vocês, dentro de vários contextos, o que significa essa expressão, tá? Então, já quero dizer uma coisa para você. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí agora. Aqui embaixo nós temos um botão vermelho onde você pode clicar e automaticamente, de forma gratuita, você vai estar fazendo parte desse canal. Também deixa aqui o teu comentário, isso é muito importante para a gente saber as suas dúvidas, o feedback é muito importante. E deixa o teu like aí para fazer com que esse vídeo se espalhe para mais pessoas. Fechou? Então bora pro vídeo. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero citar aqui e quero analisar com você está em Lucas capítulo 12, verso 35. Vamos lá, devagar, lê pra gente saber o texto aí. Lucas 12, 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você leu esse texto. O que significa isso? Para a gente ter a compreensão do que significa cingir os lombos, nós devemos entender o que significa cingir os lombos dentro desse contexto. O cingir os lombos é a mesma coisa de estar com a cintura vestida. É isso que significa cingir. Só que dentro desse contexto a gente vai entender aqui. Vamos lá. Verso 35 começa dizendo: estejam cingidos. É uma ordem, correto? Mesmo. É uma recomendação, é uma ordem. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E aí vamos ler o verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então, qual é a expressão que fica mais evidente aí? Quando ele vier, logo possa abrir. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Sim. Então, cingir os lombos nesse contexto indica estar pronto para algo. Está pronto para alguma coisa. Então, o contexto aqui está dizendo que um senhor, ele foi e deixou os servos em um determinado lugar. E aí ele vai voltar. Então, se o servo não tiver preparado, preparado de que forma? Tiago, a gente precisa salientar aqui como que era a vestimenta do povo naquela época. Era uma vestimenta, eu vou deixar aqui para você uma foto. A vestimenta do povo naquela época era uma vestimenta muito longa, e se eles, com aquela vestimenta que eles estavam, se por exemplo fosse lutar, ou correr, ou andar apressadamente, não tinha como, aquilo dificultava. Então, cingir os lombos, eles tinham que fazer o quê? A diferença da veste de um judeu, de um homem, para uma mulher, era a seguinte: todo homem tinha o seu cinto, né? Então aquela veste longa, ele deveria levantar, colocar ali por dentro do cinto, e aquela veste ficaria um pouco acima do joelho. Isso lhe daria agilidade para andar, para caminhar, para correr, para fazer ali qualquer tipo de ação. Então cingir os lombos aqui nesse contexto significa isso: esteja preparado, porque quando o Senhor vier, não tem tempo de você se preparar. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, ele tá dizendo, ó, eu vou voltar, e aí quando eu bater na porta, vocês precisam abrir rápido. Rápido, está pronto já, naquele momento. Então, nesse contexto aqui, o que ele tá falando também? Ele tá dando um exemplo para nós, uma lição. O nosso Senhor Cristo, ele foi e ele deixou-nos aqui como servos, e ele já deu a ordem: estejam com os vossos lombos cingidos. Ou seja, sempre estejam preparados, porque o Senhor aqui, ele não avisa a hora, ele não avisa o dia. Então é isso que significa, nesse contexto, cingir os lombos: está sempre preparado para qualquer tipo de ação. Pegou aí? Um outro texto que eu quero ler com vocês é o de Êxodo capítulo 12, verso de número 11. Vai falar sobre a instituição da Páscoa. Então no verso 11 diz assim o texto: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A gente sabe que a Páscoa, ela tem um símbolo muito forte, né?
Primeiro, de libertação. Segundo, de livramento. E terceiro, fala de uma saída de um lugar para o outro. Então a Páscoa, ela é demarcada por obediência ou desobediência. Qual é a ordem de Deus para Moisés? Moisés, fala com o povo que hoje o anjo da morte passará. Isso. E todo aquele que pegar o cordeiro, separar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, quando o anjo da morte passar e vir o sangue na porta, não entra. Ele não entra. Porque o sangue era símbolo de quê? De uma aliança. Entendeu? Entendi. O símbolo do sangue ali era o símbolo de um concerto, de uma aliança entre Deus e o povo. Deus orienta Moisés, dizendo: Moisés, quando o povo for comer, tem que comer o cordeiro assado. Isso. Não pode ser cozido. Não pode não. Tá? Tem que ser assado, com ervas amargas. E um outro detalhe importante: além de ser com ervas amargas, tinha que comer pães ázimos. Tudo isso tem um significado, Tiago. O cordeiro representa quem? Cristo. Cristo, que ia morrer em favor do seu povo, tá? Ou em favor dos pecados do seu povo. Os pães ázimos também representam Cristo. Por quê? Porque significa pão. O que significa pães ázimos? É um pão sem fermento. Então esse pão, como ele não tinha tempo de levedar, ele ficava muito fino, certo? Isso é um símbolo do corpo de Cristo, que não tem fermento, que não tem pecado. Também é um símbolo de igualdade, porque como era fina, a massa era toda igual. Então indica que todos nós que comemos somos iguais uns aos outros. Glória a Deus. E aí uma outra ordenança de Deus para o povo foi o seguinte: comam, está dizendo aqui, ó, comam com os vossos lombos cingidos, porque eles tinham que partir depressa. Não daria tempo de se preparar. Não daria tempo. Já Tá tinha que entendendo? comer pronto, pensando na partida. Na partida. Então, como eu disse, como que era a veste do povo? Longa. Longa. Isso. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levantar os seus vestidos até a altura do joelho, prender aquela vestimenta no cinto, para dar o quê? Agilidade na hora de partir. E eles tinham que estar com o sapato nos pés, cajado nas mãos, uma caminhada que o povo ia fazer. O povo poderia passar por vários lugares que eram de difícil acesso. Então o cajado ajudava eles Se apoiar e tudo se mais. apoiar, entende? Então o sapato nos pés, isso indica o quê? Que eles iam passar por lugares difíceis, com pedras, com espinhos. Eles deveriam estar preparados. É necessário o sapato. Se não tivessem preparados, cingidos os lombos, né? Com agilidade ali para caminhar. Se não tivesse com o cajado na mão e com as sandálias nos pés, como é que eles iam partir? Ia ser muito difícil. Eles iam ficar para trás. Com certeza. Sem agilidade não tem como partir. Não tem como partir. Deus nos pede isso, que estejamos prontos, preparados para partir a qualquer momento. Qualquer momento. Então, no Êxodo, ele fala de uma saída da terra do Egito, da terra da escravidão, para uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde Deus havia preparado para o povo. E hoje a recomendação bíblica é que nós estejamos sempre preparados, sempre cingidos. Então essa expressão significa isso, que eu devo estar preparado. Uma outra referência também que tem essa expressão é Efésios capítulo 6, verso 14. Lê para nós, Thiago, bem devagar. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Ou seja, aqui a recomendação de Paulo aqui ele está trazendo aqui a ideia de uma armadura romana, certo? Certo. Imagina você sendo um soldado, você sabe que a guerra ela pode ser iminente a qualquer momento. Tem que estar pronto a qualquer momento. Tem que estar pronto. Realmente. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, nós como servos de Deus sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então Paulo ele traz a figura, a ideia de uma armadura romana para dizer para nós que nós devemos estar preparados para enfrentar, para lutar, para combater as hostes espirituais da maldade. E essa guerra, ela não se dá no campo terreno, ela se dá no campo espiritual. Então ele vai dizer aí, ó: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
E aí você vai continuar lendo, ele vai descrevendo toda aquela armadura. A armadura do soldado. Certo? Então, a ideia que ele traz aqui, dessa expressão, cingir os lombos, é isso, estar preparado. Um outro texto aqui que eu quero apresentar para vocês é o de 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Leia aí pra gente, Thiago. Verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Primeiro, ele aponta aqui que nós devemos ser sóbrios, ter sobriedade no entendimento. Por quê? Porque os gentios, eles não tinham essa sobriedade. Os gentios, eles viviam na sua prática cotidiana de fazer coisas que desagradavam a Deus. Agora, eles têm o evangelho. Então, o que Pedro vai recomendar? Olha, vocês precisam ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não como filhos da desobediência. Lembra que a Bíblia fala sobre filhos da desobediência? Sim. Então, quando você não conhece a Cristo, filho da desobediência. Mas quando você conhece a Cristo, você se torna filho obediente. Então, como filho obediente, eu preciso obedecer todas as orientações do Pai. E qual é a orientação? Santidade. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então isso significa estar com os lombos do entendimento cingidos. É estar preparado na graça que Cristo nos chamou. Em obediência, em santidade, em amor. Isso significa estar com os lombos cingidos. Então a gente viu aqui em vários contextos o que significa essa expressão. E aí também tem um lá no capítulo 38 de Jó 3. Lê pra gente aí. Isso. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Ou seja, Deus está dizendo para ele assim, ó, cinge os teus lombos, prepara-te como homem, e eu vou te perguntar. Ou seja, ele está chamando Jó para o campo filosófico. Eu vou te fazer perguntas, eu quero ver se você é capaz de me responder. Então você sabe que Jó não é capaz de responder. Jó perde, né? Que ele começa fazendo pergunta para Jó. Onde é que estava tu quando eu criei os fundamentos da terra? Onde é que estava tu quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Então Jó não sabe responder a Deus. Então no campo da filosofia, né, Jó não estava preparado para responder a Deus. Certo? Nenhum de nós estamos. Então, gente, essa expressão ela aparece em vários textos da Bíblia. Por exemplo, eu anotei aqui em 1 Reis, capítulo 18, verso 46. Essa expressão nesse texto dá uma ideia de quê? De agilidade para a pessoa correr. Tá? No 2 Reis, por exemplo, capítulo 9, verso de número 1, agilidade para trabalhar. Lucas, capítulo 17, verso 7, agilidade para lutar. Então essa expressão cingir os lombos indica isso, está preparado para uma ação. Gostou do vídeo? Então já peço a você aí, ó, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, me dá aí sugestões de outros vídeos que a gente possa estar fazendo e inscreva-se no canal, que isso é muito importante para fazer cada vez mais esse canal crescer, tá bom? Então, um beijo no seu coração, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Valeu.